Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, toda segunda-feira, 8h30 da noite, na Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos para conversar sobre educação e também o Espiritismo. Você já está vendo aí na tela como você pode participar do nosso programa. Basta enviar aí a sua mensagem. Nós teremos prazer de interagir com você. E rogamos. Olha, falando em interação, já está aí a nossa Ivonete, que está sempre nos acompanhando, nos dando boa noite. Boa noite a você também, Ivonete. Paz em seu coração e que Jesus nos abençoe até o final deste nosso programa. Mas já compartilhando aqui a tela conosco, está aí o nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, Marcos, Ivonete, Rosane. Boa noite, minha querida prima. Que Jesus nos abençoe. Ivonete também e todos que estão aí participando. Que Jesus nos inspire em mais uma noite de hoje. Muita paz. Muito bem, nós iniciamos semana passada uma série de programas dedicados aos pilares essenciais da educação para o século XXI, com base num documento da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Cultura e a Educação. A Unesco, que trabalha no mundo todo. E esse documento recebeu o título de Educação, um Tesouro a Descobrir. O documento é de 1996 e lançou, através da Unesco, uma proposta para uma melhoria da educação, prevendo, então, uma humanidade do século XXI. O documento teve à frente, como o coordenador da comissão que fez todo o estudo, o Jacques Delors, que desencarnou ano passado, dezembro de 2023, ele que viveu 98 anos, porque ele reencarnou em 1925. O documento propõe, então, 4 grandes pilares da educação. O primeiro pilar nós tratamos na semana passada: aprender a conhecer. O segundo pilar da educação é o que vamos conversar hoje: aprender a fazer. E, na sequência, nós teremos um programa dedicado ao terceiro pilar: aprender a conviver. E, na sequência, o quarto e último pilar da educação: aprender a ser. Claro que estamos fazendo uma abordagem do ponto de vista espírita, inserindo a visão do espiritismo nesses 4 pilares. Então, Ronaldo, hoje a nossa conversa é sobre o pilar aprender a fazer. Mas tem muita gente, não é, Ronaldo, que gostaria, ou mesmo fica, só no conhecer. Tem que fazer também? Pois é, Marcos. Esse é um dos pilares, todos são importantes, mas esse é o pilar que, infelizmente, é o que nós estamos aí passando nas instituições de ensino, seja ela no ensino básico, que vai do ensino fundamental ao médio, ou no ensino superior. Por quê, Marcos? A Sandra ela faz uma observação antes de entrar no pilar, que é do conhecer, e Ronaldo, logo só depois. Ronaldo, só um momentinho. Eu esqueci de mostrar, né? Que você citou a Sandra. Nós estamos tendo por base também do nosso diálogo o livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, da Sandra Maria Borba Pereira, que é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Esse livro é o lançamento da Federação Espírita do Paraná, onde ela estuda, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, os 4 pilares. Então, pode pegar a palavra, Ronaldo. E ela faz uma observação, são 2 pontos, no parágrafo 1 e o 2, antes de iniciar, sobre esse outro ponto do fazer. Então, ela diz assim: o ideal da liberdade tem perseguido o homem, espírito imortal, desde os primeiros ensaios da sua inteligência. Olha que interessante. É bom repetir para que nós possamos esmiuçar justamente onde ela está chegando com esse aspecto do fazer.
Então, o ideal da liberdade tem perseguido o homem, espírito imortal, desde os primeiros ensaios da sua inteligência. Quer dizer, ele quer se sentir livre, senhor de si, mas para isso tem que se fazer algo por si mesmo. Esse algo por si mesmo é o autoconhecimento. Sócrates, já lá atrás, falava do conhecer-te a ti mesmo. Se foi Sócrates ou não, porque Sócrates ou não, tem essa discussão, mas ele pegou essa ferramenta e levou ao mundo até hoje, até a humanidade. E ela continua: paixões mais, visões preconceituosas, interesses egoísticos, orgulho e soberba são alguns dos adversários da busca do conhecimento verdadeiro e, consequentemente, da liberdade. Ou seja, estamos presos ainda a todos esses sentidos: paixões mais, visões preconceituosas, interesses egoísticos, orgulho e soberba são alguns dos adversários da busca do conhecimento, do verdadeiro conhecimento e, consequentemente, dessa verdadeira liberdade, quando ela diz lá na frente, levando em João, lembrando Jesus, do conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí, Marcos, nós nos debruçando nesses quase 30 anos, nós dois aí, na atividade escolar, né, com o IBEM e tudo, enfim, nós percebemos isso. O desinteresse de uns, preferível ficar ainda na reclamação, aos interesses das políticas de cada época, e o homem vai, com isso, dando continuidade ao autoritarismo, apesar de que nós sabemos que já houveram vários avanços na área da educação, mas a sua essência ainda não foi empregada. Ainda é no ensino básico e no ensino superior que permeia ainda essa visão egoística do ser humano, tão somente egoísta. Não sai disso. É luta e vai, os ensinos são maravilhosos. Ora, no ensino superior, então, os discursos que nós aprendemos, nós saímos de lá com a cabeça assim, quando vai na prática, que é o fazer, opa, aí começa. Você está me entendendo, né, Marcos? Esse fazer, eu acabo me deixando levar também pela grande maioria da situação que está, porque eu não sou Jesus nem quero ser Jesus. Então, eu acabo fazendo a mesmíssima coisa que todo mundo vai fazendo ao longo do tempo, na área da educação, no dia a dia das nossas vidas. E ela continua aqui. Cativos da ignorância de ignorar, hein? Não é de ser ignorante, não, de ignorar mesmo, de fato, a situação. Do fanatismo, do pedantismo, isso aqui, então, é forte. Esse, então, é forte, né? Que é da hipocrisia, de levar vantagem em tudo, e da estreiteza de vistas, parecendo os assustadores homens da caverna da alegoria platônica contida na obra A República. Eu gostei desse ponto, que aí mexeu comigo, que é filosofia. E é bom depois, não precisa ser hoje, mas trazemos um pouco dessa história platônica, né, da alegoria da caverna. Nós vamos trazer isso aqui para o próximo programa para ilustrar melhor, porque tem tudo a ver com todos os conceitos que a gente está aqui discutindo. E ela continua: cerceados da liberdade dos movimentos, porque estão presos naquela visão, no mundo, a caverna é um mundo que eu estou ali preso, dos movimentos da cabeça, fitando as sombras projetadas e tomando-as por verdade. Só vê um foco. Quando vem algo que difere de tudo aquilo, isso aí é uma utopia, isso aí não vai dar certo. E, Marcos, e aí eu fui obrigado a ir lá no Livro dos Espíritos, Marcos, porque não tem como fugir, né? Lá no Livro dos Espíritos, as virtudes e os vícios. Olha só na pergunta 893. Vivo aí, nós vamos até a 96. Mas vou deixar você falar, mas eu quero ler isso para dar essa introdução. Kardec pergunta assim aos espíritos:
porque a nossa ponte, como o Marcos falou, é a luz do Espiritismo. Esses pilares todos têm tudo a ver com o que o Espiritismo está falando já lá em 1857, com o advento do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Está aí. Pergunta Kardec: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do desinteresse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E caridade, Marcos, quando fala em caridade, fora da caridade na salvação, que é o pilar da doutrina espírita, é o fazer. E aí, Marcos? Eu vou dar continuidade à leitura. E aí? Como ficamos nisso? É o fazer, porque a caridade significa o amor em ação. Fernanda Linhares, de Floripa, uma grande amiga da internet, um grande abraço a você, a Ivonete e a Rosane também. Caridade significa, então, amor em ação. É isso que significa caridade. Ó. E, portanto, estamos aqui falando de juntar o conhecer com o fazer. Claro que você acumular conhecimentos tem a sua importância. Você saber teoricamente isto, aquilo e aquilo outro também tem a sua importância. Mas que adianta você saber se você não sabe fazer? Aí tem aquela história, Ronaldo, antiga, né, daquele doutor, né, era doutor, formado lá na universidade tal, na universidade outra, tinha vários cursos, né? E um dia ele estava fazendo uma viagem pelo interior do país e de uma cidade para outra não havia uma ponte para atravessar o rio. O rio era atravessado só de barco, né? Aqueles barquinhos pequenos, a remo. E tudo bem, ele lá contratou lá o remador, né? O barqueiro, era já um senhor bem vivido, né? E conforme lá o senhor está lá remando, levando, ele começou a bater papo com esse senhor. Senhor, sabe ler e escrever? Ah, sei não, senhor. O senhor não frequentou a escola? Não, não frequentei, não. Ah, mas eu sei fazer equações de matemática, eu sei isso, eu sei aquilo. O senhor sabe isso, o senhor sabe aquilo. Ah, então, e aquele senhor meio simples, né? Pobrezinho, barqueiro, só respondendo que não sabia, que não sabia, que não sabia. E ele, então, aproveitando, né, para mostrar sabedoria, seus altos conhecimentos para aquele barqueiro. Aí, lá no meio do rio, o barqueiro aproveitou lá uma pequena deixa e fez a pergunta: o doutor, por acaso, sabe nadar? Aí o doutor falou: não, nadar eu não sei. E então não vai adiantar nada todo esse seu conhecimento. Ué, mas por quê? Porque, ó, tem um redemoinho aí e nós vai afundar, tá? Porque eu sei nadar. Agora o senhor não sabe, vai morrer. Né? E aí, essa história, assim, pois é, para que serve todo esse conhecimento e o orgulho de ter esse conhecimento, essa prepotência toda, se é só conhecimento? Então, quando a Unesco lança o documento em 96 e coloca como um dos pilares da educação para o século XXI o aprender a fazer, estava querendo dizer a todos nós que, além de conhecer, não é que não se tem que conhecer, mas, além de conhecer, nós precisamos também estarmos aptos para usar o conhecimento de forma prática. Onde? Na vida, no cotidiano da vida, na interação com as pessoas.
porque senão você terá apenas conhecimento. E aí entra o Espiritismo, que você já trouxe aí o Livro dos Espíritos. Tá. Fora da caridade não há salvação, você lembrou bem, é o pilar do Espiritismo. Ótimo. Então eu vou fazer uma palestra sobre fora da caridade não há salvação. E eu me preparo. Eu estudo Kardec, Emmanuel, Joana de Ângeles, Leon Denis, eu vou atrás, né? Os ícones do Espiritismo, para pegar tudo sobre caridade, como é, deixa de ser, e dou uma aula. Eu dou uma aula lá na palestra. Ai, todo mundo adora, que beleza, que palestra, que maravilha. Tá, então, teoricamente, eu sei muito sobre a caridade. Agora, temos que fazer uma pergunta. Mas eu sou caridoso? Essa que é a questão. Saber, eu sei. A minha palestra mostrou que eu sei, teoricamente. Mas eu pratico a caridade. Vou lembrar aqui um grande amigo nosso, meu e do Ronaldo, né? Nosso querido Júlio César de Sarroris. O Sarroris, uma vez, contou uma história, você até dá risada, né? Mas que, na verdade, tem tudo a ver com o nosso tema. E disse que ele tinha ido no supermercado com a esposa fazer compras do mês e tal. Fizeram as compras e coisa e tal. Como o supermercado ficava perto da casa dele, ele não foi de carro, porque eles consideraram que dava para carregar as bolsas, tal, as sacolas das compras, e assim eles fizeram. E quando eles estavam já na rua, chegando no prédio de apartamentos onde eles moravam, eles viram do outro lado da rua, eles viram uma família, né, sem teto. Então, eles, puxa, precisamos ver o que é que eles precisam, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos subir para o apartamento, vamos, então, separar as coisas e preparar uma bolsa de mantimentos para aquela família. Isso, vamos fazer isso. E ele falou assim, aí nós entramos, tentamos ser bastante ágeis, né? E aí descemos de novo, né? Quando chegamos na rua e atravessamos, cadê aquela família? Nada da família tinha sumido, tinha ido embora. Aí ele disse assim, aí eu olhei para minha esposa, aí ela disse, puxa, caramba, foram embora, né? Fazer o quê, né? Vamos voltar para casa. Falou, não, eu não posso voltar para casa. Eu preciso fazer a caridade. E agora eu tenho que fazer a caridade. Eu não posso levar essa bolsa de volta para casa. Mas não tem ninguém necessitado aqui na rua. Mas nós vamos ter que encontrar. Aqui, na outra rua, nós temos que encontrar alguém que precisa de uma bolsa de mantimentos. E aí eles rodaram o quarteirão e não acharam ninguém. Aí, voltando para o prédio, estava lá o porteiro, né? Ah, seu fulano, que bom que o senhor está aqui. Ó, essa bolsa de mantimentos é para o senhor. Que isso, seu Júlio? Eu não preciso de bolsa de mantimentos. Pega, pelo amor de Deus, porque eu preciso fazer a caridade hoje, senão eu não vou dormir. Se você está precisando, dá para alguém que precisa, mas pega essa bolsa de mantimentos. E aí o Júlio contou que deram a bolsa de mantimentos lá para o porteiro lá, e subiram. E eu falei, estou aliviado. Porque, gente, se eu não entregasse aquela bolsa, eu teria ficado apenas na teoria de pregar a caridade. Então, eu tinha que achar alguém. Não, hoje eu tenho que ajudar alguém. Tá? Como conseguimos ajudar alguém? Graças a Deus. Então, eu conto essa história para ilustrar bem essa questão. Então, você trouxe, Ronaldo, aí a questão de O Livro dos Espíritos, né? Qual é a virtude mais meritória? Né? Que é a caridade desinteressada. Todas as virtudes são importantes. Agora, a virtude você não adquire só conhecendo, só teorizando, só definindo. Humildade significa isso. Amor significa isso. Não, é fazendo. Por isso, então, esse pilar essencial da educação, aprender a fazer. Então, colocar em prática esse conhecimento, que é o que o Espiritismo nos solicita. Marcos, mas ser humilde é se vestir simples, não é isso? Agora você fez uma boa colocação. Às vezes, muitas vezes, coitado, pobrezinho, muito humilde. Não, não é exatamente isso. Tá? Porque, na verdade, a humildade
tem que estar ligada com a simplicidade. Mas nem sempre a pessoa vestida simplesmente é humilde. Ela pode ser extremamente orgulhosa. Então, não confundamos a coisa. Você pode ver uma pessoa muito bem vestida, ela tem posses, mas é uma pessoa humilde. Tá? Então, não confundamos as coisas. Ser pobre materialmente falando, estar vestido com uma roupa muito simples, não é sinônimo de humildade. São coisas diferentes. Perfeito, Marcos. Então, tudo que nós estamos tentando aqui levar a esse conhecimento é ir além desse conhecimento. É ir muito além do teórico, da teoria, e sim entrar na prática, na praticidade, o fazer de fato, que também não é fácil. E aí, as questões aqui, eu vou ler pulando algumas questões. No Livro dos Espíritos, ele diz aqui assim, Kardec pergunta na 896, eu sugiro que leiam em casa, por favor, tá? 896, procurem ler, porque é muito importante. Todas as questões que eu vou ler aqui, que é do aspecto morais, das virtudes. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saber empregá-los de maneira razoável. Terão, por isso, algum mérito? Responde os espíritos. Tem o mérito do desinteresse, mas não o bem que poderiam fazer. Olha que interessante. Olha o fazer aí de novo. Tem o mérito do desinteresse, mas não o bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Olha que interessante. Me veio logo à mente aqui, Marcos, a cena da lista de Schindler, que realmente mostra ali todo o dinheiro que ele tinha, rico, e no final do filme, retratando a cena, ele começa a chorar, que a guerra acabou e ele chora. Não sei se você lembra da cena. Sim. E ele, mas por que você... Não, eu era milionário, muito dinheiro, eu poderia fazer muito mais, salvar mais vidas e tal. Não, não, outro, não. Você fez o que tinha que ser feito com esse, não havia como tentar salvar todo mundo. Mas eu tinha, não, infelizmente não tinha como. Aí ele fica ali, eles fazem um anel, né, para ele, né, para simbolizar ali o agradecimento a ele, trocam a roupa dele para que ele poderia ser preso, porque ele era alemão, nazista, e fez o que tinha que fazer. É o que está retratando aqui. Ou fazer diferente. Claro que na consciência dele, depois eu poderia ter feito mais, Marcos, mas se tratando do momento que a história nos mostra como era o nazismo, eu acho que ele fez até demais mesmo em relação ao que poderia ser feito. E é o que os espíritos estão dizendo aqui a Kardec. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento. É o que Jesus disse, é mais fácil uma ponta, né, uma agulha, uma linha, um camelo, que é aquela corda, né, entrar na ponta de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Porque esse fazer, sair da luxúria, do dinheiro, esse egoísmo, né? Peraí, o problema é dele, que ele é rico, eu tenho meu dinheiro. Hoje nós tivemos, né, essa semana aí, um bilionário que ele, felizmente, a filha também, morreram no iate. Quer dizer,
se esvai assim do nada. Então, o que será pedido quando eu desencarnar? É as posses que eu tenho, ou que eu não tenha, ou o que eu fiz? O meu fazer é que conta. Bom, o Espiritismo nos deixa isso muito claro, e a resposta dos Espíritos, a questão 896, deixou isso bem claro, né? A questão é o fazer. O que você fez, rico ou não, mas o que você fez com as suas posses, com as suas possibilidades? Você soltou ao vento, trancou, ou realmente dispôs para ajudar os outros na medida das possibilidades? Você lembrou o filme A Lista de Schindler, do Steven Spielberg, e que é um ícone do cinema, e que retrata porque quando o Schindler, que tomou consciência do que estava acontecendo com os judeus, e que eram os funcionários da sua metalúrgica, ele resolve pegar toda a fortuna dele para salvar aqueles judeus. Ele salvou aproximadamente 1.100 judeus com o dinheiro. Ele entrou na resposta que os espíritos deram, ou seja, ele bem empregou o dinheiro, tá, para poder salvar aqueles judeus numa época dificílima, correndo o risco da própria vida. Alguém me dirá assim, mas ele corrompeu os oficiais nazistas, então ele foi um corruptor. Bom, eram as circunstâncias da época. Era o que se tinha que fazer e somente esse caminho, não tinha outro caminho para poder salvar todas aquelas vidas. Então, ele soube bem empregar a fortuna dele para salvar vidas humanas. Então, esse é o fazer. E os espíritos foram muito claros a Kardec e a todos nós nessa resposta. Não basta você pegar o que você tem, ou as suas sobras, e espalhar por aí, jogar, né, sair distribuindo a esmo. Não, não é isso. Faça um planejamento, tenha uma organização, saiba financiar, manter, dar os empregos, pagar salário melhor. Você vai fazer uma ONG, mas estruture bem a ONG para que ela possa fazer um trabalho duradouro para o bem do próximo. É isso que nós temos que entender, como que nós temos que fazer. E voltamos à questão da caridade, né? Porque é isso que o Espiritismo está nos dando. Agora, para chegarmos a isso, nós temos que entrar pela educação. Daí porque o aprender a fazer é um pilar da educação. Mas por quê? Porque ele propõe esse pilar uma mudança no sistema escolar, uma mudança no processo de aprendizagem. Porque hoje as escolas ensinam, bem ou mal, ensinam. E os alunos, bem ou mal, aprendem. Mas é conhecimento, memorização de saberes, de conteúdos. Mas e daí? Se você não sabe colocar em prática, e aí antes de entrar para a área da educação, eu trabalhei na área administrativa, trabalhei numa empresa de projetos industriais, com engenheiros, com arquitetos, eu era da área administrativa, e aconteceu uma vez que a empresa tinha uma obra na CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, e a obra estava finalizada praticamente. Então, o engenheiro responsável foi daqui do Rio de Janeiro, da sede, para Volta Redonda na CSN, para fazer a última vistoria e dar o ok para o encerramento da obra. E lá foi ele, tá? E com as plantas na mão, e percorrendo lá o setor da CSN, onde a obra tinha sido feita, ele falou assim, olha, gente, eu acho que eu não vou poder dar um ok, não.
a nossa Fernanda Linhares, pessoa verdadeiramente humilde é aquela que não verbaliza que é humilde. A atitude fala por si só. Exatamente, Fernanda, exatamente isso. Então, o nosso engenheiro disse que não podia dar o ok para a obra. Mas por quê? Não, porque olha só, olhando aqui tudo, está faltando a instalação de não sei o que lá. Aí o mestre de obras, que estava acompanhando a vistoria, bateu no ombro do engenheiro. Doutor, dá licença, o senhor não está encontrando a tubulação, né? É porque eu senhor está olhando para o chão, a tubulação é no teto. E ele com a ponta na mão, né? E aí nós brincávamos com essa história, por exemplo, engenheiro de gabinete, engenheiro de mesa. Quando foi na obra, ficou perdido. Então, o aprender a fazer é muito importante, porque leva você a pegar a teoria, o conhecimento, e a colocar na prática. Isso já lá na escola, para depois, na vida, você saber realmente. Nós, espíritas, estudamos a caridade. Mas por que o centro espírita é importante? Porque lá no centro espírita, ao nos engajarmos no setor de assistência e promoção social, ou no de atendimento fraterno, por exemplo, nós vamos aprender na prática a caridade, a lidar com a dor alheia, com o sofrimento, e o que fazer nessas circunstâncias. Aliás, isso acontece até na reunião mediúnica, né? Porque nós precisamos aprender a lidar com os nossos irmãos e irmãs desencarnados que estão em sofrimento no mundo espiritual. Então, você aprende na teoria, você estuda, mas tem que ir para a prática e, na sequência, você levar essa prática para a própria vida. Quer dizer, saber lidar com as situações, né? Com um trabalho de equipe, até no próprio trabalho, enfim, na sociedade. Aliás, quem fez muito isso, como exemplo, foi Jesus, né? Sim. Ele partiu para a prática do amor. Ele falava do amor, ele exemplificou o amor, e a humanidade está aí até hoje, nas guerras individuais que partem para o coletivo. Fala-se muito em paz, mas será que estamos praticando a paz? É uma reflexão que devemos fazer. Que achar que a paz ela vem de cima para baixo, a paz vem de dentro de nós e vai exteriorizando para cima, para os lados, para baixo, enfim. A paz em si são as ações que nós fazemos. Exato. Porque se eu ficar deteriorando, falando cada vez no mal, e aliás, o mal não merece comentário, como nós sabemos disso, e Jesus procurava ver sempre em nós, via e vê sempre em nós o melhor que nós podemos fazer. A responsabilidade é nossa, ele sempre falava isso. A tua fé te salvou, mas vai e não peques mais, hein? Para não te acontecer coisa pior. Então, nós precisamos fazer uma reflexão de que as ações, o fazer, é muito importante. E o Marcos colocou bem aí, porque na escola, ou como no centro espírita, você está ali palestrando, como eu e Marcos aqui estamos palestrando, discutindo, debatendo, mas e a nossa prática? Como é a nossa prática no dia a dia, principalmente dentro do lar? Como é com os filhos, com os netos, enfim. São reflexões que nós precisamos fazer. Eu estou colocando isso, Marcos, porque eu já vi muitos relatos, né? Poxa, eu estou aqui fazendo no centro espírita, adoro trabalhar aqui no centro espírita, faço tudo no centro espírita. Olha, eu largo o meu a fazer dentro da minha casa para estar aqui no centro espírita. Eu falei, é mesmo? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Não, não, eu gosto de fazer. As visitas que a gente faz nas casas é importante. Ah, tá. Mas seu filho está desempregado. Ah, mas aí, eu já falei, ali não adianta, não. Ah, ali não adianta. Tá certo. Mas aqui fora, não, é diferente. Porque lá eu não conheço, né, Marco? Lá de fora é mais fácil eu tentar até arrumar emprego para aquele que está desempregado. Mas dentro de casa não tem jeito. Ali não tem mais jeito. É uma reflexão que nós precisamos fazer. E é o que aqui os espíritos nos trazem.
Então, esse pilar da educação, que é a caridade, a maior caridade que nós podemos fazer, primeiro começa conosco mesmo. E isso é forte, porque a mágoa que eu tenho que trabalhar ela. Isso aí. O Pai Nosso está lá. Pai, perdoai, assim como eu perdoo também os meus ofensores. Então, é uma via de mão dupla o fazer. Não é o fazer por fazer, mas o fazer que já está intrínseco ali nessa luta constante. E aí, a Sandra aqui é feliz que ela faz assim, ela fala assim, ó, graças aos sábios mecanismos da evolução, apesar de nossas teimosias, reincidências no erro, as múltiplas experiências reencarnatórias nos possibilitarão a libertação das amarras, da ignorância, pela vivência de novas e múltiplas situações de aprendizagem, auxiliando-nos no nosso progresso intelectual. Está aí o refazer, que é a lei da reencarnação, a reoportunidade de fazer de novo o que eu deixei de fazer em outras encarnações. Marcos, não tem como a gente não sair do pilar o fazer e não entrar com a doutrina espírita, porque está ali intrinsecamente ligadas uma à outra. Então, agora sim, eu posso chegar aqui e ler aqui mais ou menos não, ler aqui, ó, aprender a fazer, que é um dos pilares. Ó, exige a coragem de executar, de correr risco, de errar na busca de acertar. É um convite permanente à descoberta de métodos e instrumentos mais integrados que respeite os saberes e fazeres dos outros. Olha a empatia aí. Amar ao próximo como a si mesmo. Olha a caridade aí. E auxiliem na superação do mero tecnicismo. Mas, como nós falávamos sobre isso, a tecnologia é importante, mas só tecnicismo? Há máquinas, como dizia Chaplin. Homens é o que sois e não máquinas. É a necessidade de inclusão do fator humano em todo o processo existencial que engloba, no todo, o pensar, agir e sentir. E aí, Marcos, essa questão do Livro dos Espíritos, que é uma outra questão aqui, que é a 897A, ele diz assim, eu vou ler a outra, porque ela é importante também, essa outra questão. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você falar, depois eu leio. Eu não quero, porque eu sei que você vai corroborar para não... Vamos lá, fala aí, desculpa. Tá certo. Nada, que isso, meu cara. Estamos aqui para esse diálogo, é um bate-papo, né? Então, gente, puxando aí o que o Ronaldo está colocando, realmente, tá, inteligência artificial, tecnicismo, etc, etc, nós somos seres humanos. Espíritos imortais, presentemente reencarnados. Ó. E nós precisamos chegar à perfeição, porque esse é o nosso destino. Ninguém vai chegar à perfeição apenas se intelectualizando, apenas acumulando conhecimentos, saberes. Nós precisamos também realizar o desenvolvimento moral, o desenvolvimento das virtudes. Daí porque, à luz do Espiritismo, nós falamos em educação integral. O Emmanuel nos dá uma imagem muito bonita sobre isso, nas duas asas da evolução, a da inteligência e a do sentimento. Não basta trabalhar apenas a asa da inteligência. Aliás, lembrando isso, até meados, até o início da década de 1980, quando se falava da inteligência, ela era classificada apenas do ponto de vista racional, inteligência racional. Mas, na década de 80, vai surgir a teoria da inteligência emocional. Depois, na sequência, na década de 90, vem a teoria das inteligências múltiplas, já trabalhando a chamada inteligência intrapessoal, interpessoal e assim por diante. Ainda logo depois surge a chamada inteligência moral.
E hoje, nos anos 2000, nós estamos aí estudando a teoria da inteligência espiritual. Porque os próprios psicólogos e outros pesquisadores, cientistas, já chegaram à conclusão que nós não somos apenas seres racionais, nós somos também seres emocionais. Então, precisamos desenvolver as duas áreas. Então, estamos falando de uma educação integral. Mas não adianta ter esse olhar para o lado emocional, espiritual, se ele ficar também só na teoria. Tá? Nós podemos ter dezenas e dezenas de livros sobre isso, mas se não soubermos amar o nosso próximo, se não soubermos ser humildes, se não soubermos ter desprendimento, se não soubermos colocar na prática a caridade, né, com todos esses nossos saberes, não vai adiantar. Eu sou espírita. Tudo bem. Tá? Não, inclusive, Ronaldo, eu já li o Livro dos Espíritos 50 vezes. Pode me perguntar, me coloca um número aí de qualquer questão que eu já sei qual é e falo para você aqui na hora, tá? O conteúdo dessa questão. Tá ótimo. Você fez um exercício de memorização fantástico. Mas, e daí? Em casa, e você lembrou muito bem, no lar, você coloca em prática, né? Você é tolerante, compreensivo, participativo, etc., etc. Ou, como você colocou bem, Ronaldo, não, olha só, né? Lá em família eu já fiz o que foi possível, porque se você sabe como é, né? Não é fácil lidar com aqueles que reencarnam conosco, mas eu já fiz o que foi possível. Agora, ó, cada um por sua conta. A minha preocupação agora são essas famílias aqui da comunidade que nós assistimos aqui no Centro Espírita. Isso é fácil, você colocou muito bem, Ronaldo. É fácil trabalhar com terceiros, que não tem nada a ver conosco. Mas a caridade começa no lar, é aí que começa a caridade. Então, o fazer, o colocar em ação. Os especialistas em educação dizem que isso tem que ser aplicado no cotidiano. Ora, o cotidiano engloba a família, o lar, não é uma coisa à parte. Né? Já pensou, Ronaldo? E todos os nossos telespectadores, né? No café da manhã já tem um bate-boca, você briga, discute, discorda, e aí você... Bom, gente, dá licença, porque às 10 horas eu coordeno lá a reunião pública do Centro Espírita, deixo embora, e vocês que se entendam, tá? Porque, ó, não falo mais nada, chega, tá? E lá vai você para o Centro Espírita, porque você vai coordenar a reunião pública e o passe das 10 da manhã. Você acabou de bater boca, discutir, brigar com os seus familiares no lar. Aí você chega no Centro Espírita, aí encontra o Ronaldo. Ô, Ronaldo, bom dia, Jesus lhe abençoe, que bom que você está aqui hoje conosco, tá? Você vai fazer parte da equipe do passe? Beleza, não sei o quê. E aí você é todo amores, é paz para cá e para lá, mas lá no lar você não colocou nada em prática. Então, nós vamos tomar cuidado com isso, porque isso é um processo de educação. Você tem que se educar para ser aquilo que você estuda e aquilo que você realmente conhece e acredita. Não significa que você vai deixar de fazer isso no grupo espírita ou lá fora, não é isso. Mas procure também no seu lar pôr em prática isso. Sabemos que é difícil, porque ali realmente é o principal ponto desse fazer a diferença, né? Aí é que tem a sua resistência. Então, lá você pega toda essa força, essa coragem de fazer. Não, agora eu tenho que exercitar de fato. Agora sim eu tenho que fazer. Então, lá você está aprendendo, está conhecendo como se faz. Agora vai botar em prática que o fazer, de fato, é na família com os seus. Marcos, então, eu não vou ler a 897, não. Eu vou pular aqui para 898, porque já tem tudo a ver também com o que a gente está falando.
Fica o dever de casa aí para todos lerem. 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo, e o que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas necessárias das necessidades materiais. Olha que interessante que eu e Marcos sempre falamos aqui, parece até que a gente está sendo contra, que não pode fazer, não pode estudar, fazer faculdade. Gente, olha aqui, olha o que os espíritos vão dizer. Kardec está perguntando. É efêmero, que desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem, estamos aqui de passagem, então, e o futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil o nosso esforço por adquirir conhecimento científico, que se refere, então, somente às necessidades materiais? Nós falamos aqui em escola e faculdade. Olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em uma hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito, que aí vai a prática, o fazer. Marcos, com você. É isso aí. Nós jamais, aqui no programa, como espíritas, poderíamos dizer que o conhecimento é inútil. Jamais. Nunca. Conhecer é importante, porque o conhecimento também desenvolve a razão. E é a razão que nos mostra a necessidade de fazer o bem, de praticar a caridade, da humildade, da honestidade. Agora, você só desenvolve o senso moral, só desenvolve a razão estudando, conhecendo. E é assim que nós vamos evoluir. E os espíritos foram muito claros. Ora, o nosso destino, a nossa destinação é a perfeição. Então, você ser um espírito perfeito. Ora, para ser perfeito, tem que conhecer tudo. Tem que saber tudo, senão você não é perfeito. Tanto a nível moral, quanto a nível intelectual. Ah, mas esse conhecimento aqui é voltado só para as coisas da Terra, do mundo material. Não importa. Você sabe quantas encarnações você ainda tem aqui na Terra? Então, você precisa desse conhecimento, aqui mesmo para a Terra, mas esse conhecimento não é inútil para o seu retorno ao mundo espiritual ou para passar a encarnar em outro mundo. Não. Conhecimento nunca é inútil. Agora, que os espíritos nos chamam a atenção e que vai se unir com esse pilar da educação, que é o aprender a fazer, é que não adianta apenas acumular conhecimento com mais conhecimentos. Não adianta. Quem pensa assim, puxa, eu fiz a faculdade de pedagogia, vou fazer a de engenharia, vou fazer a de direito, vou fazer a de arquitetura, vou fazer a de letras. Calma, gente. Calma. Não que você não possa. Você pode. Tudo bem, tá? Mas não adianta só ter conhecimento. Tudo bem, você fez faculdade de Direito? Fiz. E você advogou? Já entrou no tribunal? Nunca. Nunca. Tá, você fez engenharia também? É. E você já trabalhou em uma construtora? Nunca. Você é formado em pedagogia? É. Já deu aula? Não, nunca. Não adianta, você só tem conhecimento. Mas cadê a prática disso? Tá? E você estudou Espiritismo também? Estudei. Kardec de ponta a ponta. E você pratica a caridade? Pois é, esse é o meu problema. Eu tenho um problema com o Evangelho. Então, percebe? Você é só um poço de conhecimentos teóricos. Nada mais do que isso.
está na hora de colocar isso em prática. Ou seja, você precisa aprender a fazer. Não basta aprender a conhecer, é preciso aprender a fazer. E para terminarmos, Marcos, a pergunta 899 do Livro dos Espíritos, que sintetiza bem de tudo que nós estamos falando aqui. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. De dois homens ricos, um nasceu na opulência. Já nasceu, né? E jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles é mais culpado? Olha a resposta dos espíritos. O que conheceu o sofrimento? Ele sabe o que é sofrer. Conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Olha o fazer aí. Passou, fez tudo, passou por todo aquele sofrimento, ficou milionário. Mas esqueceu. Aprendeu? Fica a lição aí desses pilares que nós estamos trazendo a todos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Marcos, gratidão. Tem muito trabalho pela frente ainda aí, Marcos. Semana que vem promete. Com certeza, Ronaldo, com certeza. Minha gratidão a você também, sua participação. Nós estamos aí. Aliás, já posso avisar isso, porque em novembro próximo, nós estamos chegando a 4 anos de Espiritismo e Educação no ar. A nossa Ivonete nos dando aqui um abraço, boa noite a todos também, a Fernanda, a Rosana, e a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Nosso abraço carinhoso, fraterno a todos, que possamos, então, meditar, refletir bastante sobre o nosso diálogo hoje aqui, esta abordagem sobre o aprender a fazer à luz da doutrina espírita. Semana que vem, nós vamos continuar, porque vem aí o terceiro pilar essencial da educação. Então, você já está convidado a estar conosco. E lembrando que o vídeo do programa ele fica disponível no canal da Web Rádio Estação da Luz. Então, você pode rever o programa, ou você que não pode nos acompanhar na segunda-feira à noite, pode assisti-lo em outro dia e horário. Basta acessar o YouTube, e no YouTube põe lá na busca Estação da Luz Tavares, e você vai ter acesso a toda a programação da Web Rádio, e especificamente o nosso programa Espiritismo e Educação. Que Jesus abençoe a todos, paz em todos os corações, um grande abraço e até semana que vem com mais um Espiritismo e Educação.